Bom, boa noite a todos. É com grande alegria que a gente recebe aqui o nosso querido Paulo Henrique de Figueiredo. O Paulo Henrique, ele é escritor, palestrante, pesquisador espírita. Ele é autor de algumas obras, né, como Mesmer, a ciência negada do espiritismo, Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec, Autonomia, a história jamais contada do espiritismo, e hoje ele vem apresentar o seu novo livro aqui para nós, Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo. A gente agradece muito, Paulo, sua presença, e eu já passo a palavra para você para trazer para a gente esse conteúdo aí que você preparou nesse livro. Boa noite a todos, viu? Muito obrigado pela presença, pelo interesse, né? Eu gostaria de propor que a gente transforme esse nosso estudo num diálogo, né? Conversando sobre a obra e os temas que estão relacionados a ela, né? Essa obra Nem Céu nem Inferno, em verdade, ela se tornou... Eu fiz essa obra em conjunto com o Dr. Lucas Sampaio, né? Advogado lá de Salvador, Bahia, né? Com o auxílio de outras pessoas também que se dedicaram na ajuda no preparo, né? Da Simone Privato, do Charles Kempf, o pessoal do CEDOR, a equipe do CEDOR, e muito mais gente que ajudou, né? O Dr. Júlio, especialista em direitos autorais. Então, nós tivemos aí um trabalho em grupo para conseguir concretizar essa obra, e ela é uma obra de conclusão, formando aí uma trilogia com Revolução Espírita, Autonomia, e agora conclui com Nem Céu nem Inferno, né? Os fatos relacionados a essa obra, né, já são conhecidos. Quando a gente fez a pesquisa em Paris, o Lucas passou 10 dias em Paris, né, fazendo uma investigação em torno dos documentos todos, né? Em verdade, ele tinha uma meta, que era pesquisar todos os documentos de todas as obras, né? Ele foi... isso começou ali em junho de 2019. Na mesma época que o Lucas encontrou os documentos, vários outros grupos estrangeiros também, né, tiveram acesso ao documento, e a decisão foi unânime, né? A obra O Céu e o Inferno teve uma edição muito modificada, amplamente maior a modificação do que ocorreu com a Gênese, né? Após a morte do professor Rivaio, né? Todos aqueles que no mundo chegaram a esse entendimento, né, já voltaram para o texto original. Então, isso ocorreu, né, em língua espanhola, né, na Argentina, em francês já ocorreu na França e nos países francófonos, e a tradução para o inglês também está bem adiantada. E aqui no Brasil, nós estamos publicando a obra Nem Céu nem Inferno. 2 trechos muito importantes do Céu e Inferno, nós já estamos oferecendo a tradução na íntegra, né, no apêndice deste livro, que é o capítulo 8 do original, que se tornou o 7 na versão adulterada, e o prefácio, que havia sido suprimido na íntegra, né? Nós já estamos com uma tradução do livro Céu e Inferno completa, e a FEAL deve lançar até o começo do ano, a gente já vai ter a versão do Céu e Inferno original de Kardec. Essa é a explicação do básico que aconteceu. Mas no livro Nem Céu nem Inferno, nós vamos nos aprofundar da seguinte forma: um estudo detalhado, item por item, do capítulo 8, né, em comparação com o que ocorreu no capítulo 7, adulterado. E a conclusão foi muito grave. A proposta original de Kardec estava em analisar os princípios
da lei que rege a moral. De tal forma que nós temos leis naturais que regem o mundo físico, e Kardec vai propor, existem leis naturais que regem o mundo moral, que é o mundo dos espíritos, né? E ele vai, conversando com milhares de espíritos, chegar numa síntese dessas leis, né? De tal forma que, incrivelmente, ele começa o capítulo 8 afirmando que não é possível um código penal da vida futura. A primeira frase do capítulo, que foi retirada, a introdução inteira do capítulo foi retirada, ele diz: estando a sorte das almas nas mãos de Deus, ninguém pode neste mundo, por sua própria autoridade, decretar o código penal divino. E ele vai propor princípios das leis naturais que regem a alma. E a adulteração faz exatamente o inverso. Retira esse texto introdutório de Kardec e coloca Código Penal da Vida Futura, exatamente o que ele falou que não seria possível. E o que eram proposições das leis tornaram-se justamente as definições da heteronomia, dos dogmas das religiões do passado. Então, nós espíritas fomos privados por 150 anos da mais concisa e bem escrita conclusão de Kardec a respeito das consequências morais do espiritismo, né? De tal forma que a conclusão que chegamos é a seguinte, né? Estamos num momento fundamental de restauração, de restabelecimento da proposta original de Kardec. E é isso que o livro se propõe a colaborar, né? Uma recuperação dos conceitos originais propostos por Kardec, que por 150 anos ficamos afastados, né? Sendo que o movimento espírita inteiro, desde a morte de Kardec até hoje, né, tornou-se vítima desse ato, né? Essa é a base, é a sinopse do livro, Álvaro. Ô, Paulo, tem algumas perguntas, já que me passaram até aqui pelo WhatsApp, que eu queria propor para você, se você puder entrar um pouco nisso. A pergunta é a seguinte: o motivo de buscar essa... como que foi suscitada essa dúvida de alteração do céu e inferno? Foi a partir da pesquisa da Simone Privato com relação à Gênese, ou foi antes? Não. Como que isso aconteceu? Olha que interessante, Álvaro. A Simone Privato, ela não sabia desses fatos, né, da denúncia que foi feita pelos discípulos fiéis de Kardec ali, né, Gabriel Delany, Leon Denis, Bert Fropo, esse grupo todo. Ela não sabia. Em verdade, ocorreu um fato interessante, narrado pelo Charles Kempf, né, lá da França. Ele disse que ele ficou surpreendido com o fato de que várias pessoas de várias partes do mundo estavam se comunicando com ele, perguntando sobre a questão da adulteração da Gênese. Ali um pouco antes do trabalho da Simone Privato, né? E isso também ocorreu na Argentina. A Simone Privato foi na Argentina e o presidente da Confederação Argentina perguntou para ela: você tem alguma informação a respeito da adulteração da Gênese? Ela falou: não, eu nem sabia sobre isso. Ele narrou e ela decidiu fazer essa busca na França, né, a respeito desses fatos. Bom, e aí vem a história que a gente conhece, né, de ela ter ido lá, pego os documentos e tal. Bom, no caso do Céu e Inferno, ocorreu uma coisa inusitada. Eu participo de um trabalho mediúnico há mais ou menos uns 25 anos, né, que a gente faz semanalmente, né, de lá até hoje, né? E nesse trabalho mediúnico, um espírito se comunicou e disse o seguinte: procure a palavra livre-arbítrio na primeira edição da obra de Kardec, O Céu e o Inferno, na página tal. E depois da reunião, eu fui rapidamente ali
nos arquivos, peguei a primeira edição do Céu e Inferno, achei a palavra livre-arbítrio na página indicada, né? E depois procurei na edição quarta e não tinha aquele parágrafo. Aquilo ali mexeu comigo, porque a questão do livre-arbítrio tinha sido muito mexida no Céu, na Gênese. E aí eu encontrei uma alteração parecida, né? Então, a indicação que o Espírito deu, para mim, foi muito certeira, né? Verifiquei mais alguns outros trechos e vi que haviam mudanças de sentido. Poucas horas depois, eu liguei para Simone Privato, contei o ocorrido, né? E ela me disse que poderia se tratar também de uma adulteração, mas ela não tinha condições de ir para a França, né? No ano passado. E eu perguntei, se eu conseguir alguém que vá, você dá as indicações? Ela, claro, né? E eu fiz esse telefonema, Álvaro, para o Lucas Sampaio, um amigo lá de Salvador, e liguei para ele e falei assim, Lucas, tudo bem com você? Ele falou, tudo bem. Você poderia me fazer um favor? Ele falou, o que é? Eu falei, você passa para 2 semanas em Paris, pesquisando documentos? Por incrível que pareça, foi mais ou menos assim mesmo o que eu fiz. E 2 dias depois, ele já tinha concedido que iria fazer esse trabalho. A Simone Privato orientou todo o caminho de pesquisa dele, quem ele devia procurar, aonde, tudo. E ele, então, ele verificou todas as edições de todas as obras de Kardec, documento por documento, né? E a conclusão que nós chegamos logo nos primeiros dias da pesquisa foi de que o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho, eles estão com o mesmo conteúdo que Kardec deixou em vida. E somente esses 2 livros, a Gênese e o Céu e o Inferno, é que foram adulterados, né? E depois nós partimos para estudar o conteúdo. Fizemos o estudo comparativo das 2 obras, primeira e quarta, a tradução para o português, a identificação de tudo que alterou, né? Aí estudamos as alterações, e esse livro, Nem Céu nem Inferno, ele é a primeira parte, todo o trabalho da pesquisa, detalhada, com algumas informações também muito importantes, além da questão do céu e inferno, né? A informação era de que Kardec estava, no final nos últimos anos da sua vida ali, nos meses finais, ele estava trabalhando num projeto que nós encontramos os documentos originais desse projeto que ele não chegou a tornar público. Kardec estava trabalhando a transição entre a fase que ele se dedicou 10 anos, que ele chamou de fase de fundação, né, do Espiritismo, né, para a fase que ele chamou de direção coletiva. Na fase da direção coletiva, ele criou uma estrutura fantástica para a continuidade do Espiritismo. Essa estrutura previa 3 unidades. A unidade de princípios, a unidade da organização e a unidade do método. A unidade da organização, ele pretendia uma hierarquia invertida, ou seja, uma grande assembleia com representantes dos centros que tinham comunicação com os espíritos, porque a base da doutrina e da continuidade do movimento espírita, imaginada por ele, seria estabelecida pela manutenção da comunicação de centenas e centenas de centros, né? Milhares, né? E por meio de uma assembleia de representantes. E essa assembleia é que comandaria o trabalho de uma comissão de 24 pessoas que teriam uma diretoria simplesmente administrativa, e tudo seria decidido de forma coletiva. A execução de forma coletiva e a assembleia comandando a atividade dessa comissão, né? E a unidade de princípios seria em torno da proposta que ele fez da autonomia moral, né? O título, então, Nem Céu nem Inferno, é exatamente em torno da teoria de Kardec, que ele vai colocar que as condições de felicidade e infelicidade após a morte são resultados de uma lei natural em referência às escolhas.
Se você faz as escolhas, né, de agir de acordo com a tua consciência, a resposta da lei natural é o sentimento do espírito de felicidade. E quando você, tendo já consciência do certo e errado, faz a escolha de agir em desacordo com a sua consciência, né, de forma consciente, a resposta da lei natural é o sentimento de infelicidade. De tal forma que os espíritos são felizes ou infelizes onde quer que estejam. Não há um lugar, né, destinado a quem age mal ou age bem, né? Em verdade, o que indica isso é o sentimento íntimo, né? E ele vai lidar com isso com total liberdade. O Espiritismo propõe uma compreensão do mundo espiritual e das leis que regem o mundo espiritual completamente diferente de tudo que os homens disseram e estabeleceram nas religiões, a partir da sua própria imaginação. E Kardec diz, então, a partir de agora, nós vamos lidar com leis naturais. E isso muda completamente o entendimento do que as religiões propunham. Legal. Paulo, tem mais algumas perguntas aqui. Tem uma que eu vou fazer, uma em três, bem rapidinho, assim. Como fazer para retomar o texto original? Acho que você falou no início, né, que vai ter uma edição, a FEAL vai fazer uma edição com o texto original, mas aí a pergunta segue. Quais as consequências dessas mudanças? Você poder resumir o que muda? E se sabe quem foi o responsável pela adulteração e qual o objetivo? Veja, se você procurar na Confederação Argentina, em espanhol já temos a edição do Céu e Inferno original de Kardec. Né? Em francês também já foi lançado na francófona. Em português, nós já estamos com a tradução pronta, né? E ela vai ser lançada provavelmente em janeiro. No comecinho do ano a gente já vai ter essa tradução pronta. Já o capítulo que foi mais alterado, e é o coração da proposta do Céu e Inferno, é na edição de Kardec o 8, que se tornou o 7 na edição adulterada. Né? Então, esse nós temos já na íntegra, no livro Nem Céu nem Inferno. Né? E o prefácio também que foi retirado está na íntegra. Né? Agora, as outras perguntas todas, a gente só pode fazer conjecturas. Né? Mas se você estudar o que foi alterado, porque, diferente do que aconteceu na Gênese, no Céu e Inferno, as 25 proposições iniciais de Kardec, né, das 25, 8 foram retiradas. Então, imagine só, das 25 proposições, né, itens das leis que regem a moral de Kardec, 8 foram tiradas, simplesmente. Além dessas 8 tiradas, nós temos, parece que são 5 ou 6, que tiveram palavras e frases trocadas, alterando, invertendo o sentido. E depois nós tivemos uma grande quantidade de itens acrescentados, sendo que algum deles, nunca Kardec escreveu nada parecido em toda a sua obra, invertendo completamente a proposta que ele havia feito, né? De tal forma que palavras como arrependimento, expiação, castigo, Kardec não tirou essas palavras, ele deu um novo significado. E os itens que Kardec dá o significado espírita dessas expressões foram retiradas do Céu e Inferno. Então, já estamos fazendo isso, mas agora a gente vai ter um dever de todo espírita de estudar essa teoria, porque nunca tivemos acesso a ela. Foram 150 anos, né, que o movimento espírita lidou com o Céu e o Inferno, que não era o correto. Né? Eu posso até, assim, quando vocês quiserem, eu posso até ler um trecho do original e um trecho do alterado para vocês terem uma ideia. Paulo, assim, eu acho que o ponto talvez central seja isso que você comentou com relação à culpa, castigo, penas. Você acha que com esse resgate dessa obra, né, O Céu e o Inferno, você acha que possa mudar
a visão da doutrina espírita, do movimento espírita como um todo, qual que realmente era a proposta de Kardec e dos espíritos? Não tenho a menor dúvida, Álvaro. A diferença entre os dois textos é absolutamente gritante, gritante, né? Enquanto um está propondo uma coisa, o outro está propondo o inverso, né? Enquanto Kardec diferencia absolutamente o que ele vai entender por castigo do que ele vai entender por expiação, a adulteração mistura os dois significados, de tal forma que qualquer coisa que você enfrenta na vida ou após a morte seria um castigo de Deus. Todas as dificuldades enfrentadas na vida seriam castigos de Deus. Sendo que no original de Kardec, toda dificuldade que se enfrenta na vida é oportunidade, que ele vai chamar de provas e expiações. A infelicidade ou sofrimento moral é uma consequência daqueles que desenvolvem perfeição, ou seja, não ocorre para todos. Então, é completamente oposta a proposta que a gente vai encontrar em Kardec e o que vai ocorrer na adulteração. Eu não consigo dizer quem foi que fez, porque a gente não tem provas da autoria. Mas quem fez tinha uma intenção claríssima de tirar o entendimento da moral autônoma, moral da liberdade, das escolhas próprias, né? E implanta a tese do dogma. Ou seja, alguns itens propõem claramente na adulteração a ideia do karma, a ideia do pecado, a ideia de que Deus castiga, né? E que para você evoluir, você teria que aceitar o sofrimento, que é a mesma ideia das religiões do passado. Enquanto que na proposta de Kardec é extremamente inovadora. E ele vai dizer que a única forma de cessar o sofrimento moral é o próprio espírito trabalhar efetivamente para o seu aperfeiçoamento. Então, é muito diferente uma coisa da outra, né? A ideia do castigo e do karma é assim, você sofre como se fosse uma moeda de troca, né? Deus vai te castigar como se fosse uma moeda de troca do que você fez errado. A hora que a balança estiver correta, pronto, você cumpriu o seu dever para com Deus. Só que a gente cairia num absurdo, né? Que Deus tem que ficar vigiando os espíritos eternamente, porque se você comete algum erro, ele já tem que castigar você de novo, né? E a tese dos espíritos, que Kardec compila na primeira edição, funciona assim: você tem 100% de liberdade de escolher o seu caminho. Se você escolher o caminho do egoísmo e do orgulho, você vai ter que desfazer esse hábito, porque o egoísmo e o orgulho não é algo que é você, é um hábito que você adquiriu. E você precisa superar esse hábito. E superando o hábito, cessa o sofrimento. Então, você tem a escolha de se desenvolver, a escolha de desenvolver a imperfeição, que já é a escolha de superar a imperfeição. Porque todos os espíritos serão felizes, né? Mesmo que no meio do caminho eles tenham vivenciado essa necessidade de superar a imperfeição, que é quando ele quiser também. Não tem data fixa. Certo. Tenho aqui mais uma pergunta, e eu até vou pedir pessoal, mandem as perguntas que vocês tiverem para fazer para o Paulo Henrique por aqui no chat, que eu vou ler na medida do possível. Uma outra pergunta é a seguinte, Paulo. Pergunta aqui se na Gênese, faz uma afirmação, na Gênese, após a informação da adulteração, houve uma busca maior pelo livro. As pessoas procuraram a Gênese e entender o que aconteceu. E o que houve ali e quem fez, quem teve a intenção de fazer aquela adulteração. Você acha que vai acontecer o mesmo? Você acha que essa dúvida vai levar as pessoas a estudarem mais essa obra aqui? Acho que, para falar a bem da verdade, acho que ela é uma das ilustres desconhecidas do movimento, não é isso? Olha, Álvaro, quem quisesse encontrar uma definição clara de karma, de castigo divino, né, de queda, de culpa, e encontraria exatamente no Céu e Inferno, adulterado. Perfeitamente escrita ali. Então, por 150 anos, o movimento espírita
tanto na França, porque a gente tem relatos do Leon Denis e de Gabriel Delany, de pessoas fazendo referência ao céu e inferno e dizendo que Kardec fica dúbio, porque ele fala da responsabilidade pessoal em trechos da obra e depois no céu e inferno fala o inverso. Então, nós tivemos uma polêmica. O que é uma polêmica? Quando você tem duas opiniões que não se resolvem. Você não tem meios de resolver. Ou você escolhe uma ou outra. E o movimento espírita se acostumou a lidar com essa polêmica, de se a proposta espírita era de karma, queda, culpa, ou se não. E nós tivemos embates e discussões sem conclusão durante muito tempo. O que nós espíritas precisamos tomar consciência agora é que, com a recuperação do céu e inferno original, não há mais nenhuma hipótese de polêmica. O que nós temos agora é o mais pleno esclarecimento de que a proposta de Kardec é a moral da liberdade e da responsabilidade pessoal e que difere completamente das teorias das religiões ancestrais que propunham a heteronomia, ou seja, nós daríamos com Deus como se nós fôssemos animais a serem condicionados, né? Ou seja, ele vai dando castigo e recompensa para que a gente obedeça às ordens dele. Essa visão é uma visão que a sociedade fez uso até para submeter a humanidade, as massas, à fé cega e obediência passiva, que são palavras de Kardec, né, referindo-se a esse assunto, né? E o Espiritismo vem num tempo que a gente precisa da fé raciocinada e de que as pessoas se tornem senhoras da sua própria conduta. Você constrói os seus caminhos. Todos os valores morais, intelectuais e criativos são conquistas de cada um de nós. E ninguém é igual a ninguém. Cada um percorreu o caminho diferente um do outro. Então, você tem que olhar para si próprio, observe o quanto você cresceu, quantas conquistas você obteve. E se você percebe no seu comportamento alguma imperfeição, é você mesmo que vai ter que desfazer esse hábito. E, para isso, nós temos as escolhas das provas da vida, né? Quando a gente está no mundo espiritual, você escolhe como você vai usar as suas vidas aqui no mundo, né, para esse seu aperfeiçoamento. De tal forma que é exatamente o processo de aperfeiçoamento de cada um de nós a fonte da felicidade futura, né? O mundo vai se tornar feliz porque nós vamos construir essa felicidade dentro de nós mesmos. Então, essa proposta do Espiritismo difere de tudo o que as religiões têm dito e até mesmo o materialismo, né? Que a gente não vai ter uma melhora da sociedade por meio de castigos, né? Nem divinos e nem humanos, né? Nós vamos ter uma sociedade melhor quando a gente der oportunidade para que os indivíduos conquistem os seus valores. Essa é a meta da proposta espírita, de tal forma que uma revolução moral vai ocorrer na nossa humanidade em virtude da lei natural. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Paulo, que é a seguinte: o fato do movimento espírita ser muito religioso, ou seja, muitos dos adeptos do espiritismo vieram das várias religiões que a gente tem, né, dominantes no país, você acha que contribuiu para aceitar esses ou erros ou intervenções propositais nas obras, tanto na Gênesis quanto no... Álvaro, eu estou no movimento espírita desde que nasci. O Amorim, eu acho que ele já me viu mais novo do que agora, já. Amorim conheceu Kardec. Então, veja só. Olha o Amorim aí, tá vendo lá? O Amorim conheceu Kardec, eu não sei se tirou foto, né? Não tinha na época. Quadro a giz. Então, veja só, Álvaro. Até esqueci a pergunta, Álvaro. O fato do movimento, muitas pessoas terem vindo... Sim. Essa foi a explicação que eu ouvi desde pequeno, né? Mas a conclusão que nós estamos chegando agora é que teve
um movimento deliberado para que o movimento espírita não conhecesse integralmente a proposta de Kardec, né? Nos livros Revolução e Autonomia, nós mostramos algo que nem todo mundo sabe, que a universidade e os colégios, né, no século XIX, desde 1830, na França, toda a área de humanas era espiritualista. Quem aqui que eu estou vendo que tem formação na área de humanas? Levanta a mão para mim, só para eu ter uma ideia. Tem ali a Célia, a Marta. Marta, qual é a tua área? A jornalista. Sou jornalista. Né? A Martinha, né, Martinha? Já fizemos um trabalho muito bom e importante de pesquisa juntos, né, Marta? A Célia? Serviço social. Serviço social. O Gilson você é médico, não é, Gilson? O Gilson, ele economizou falar, o Gilson, ele usou só o polegar ali. Veja só, gente. Toda a área de humanas, se vocês tivessem feito os seus cursos na França, após 1830, os cursos eram espiritualistas. E adotavam como base uma psicologia que afirmava o ser humano é uma alma encarnada, né? Então, isso muda completamente o entendimento do surgimento do espiritismo naquela época, porque o que os espíritos vieram propor são complementos da teoria do que ser humano é uma alma encarnada, porque essa teoria, essa psicologia daquela época diferia em nós as faculdades animais, que nos equiparavam aos animais pelo corpo, e as faculdades da alma, que nos distinguiam completamente em virtude de termos um espírito humano. E que faculdades são essas da alma, que difere a gente dos animais? É justamente, né, a razão, a vontade e a imaginação, que o animal não tem. E o que o animal tem que é equivalente a nós? As emoções, os instintos, dor e prazer, os dois impulsos. Então, desde 1830, vejam bem, gente, 1830 é bem antes do trabalho de Kardec, né? Eles já afirmavam, desde 1830, que a ideia de castigo e recompensa não era apropriado para o desenvolvimento da ideia da moral. Porque castigo e recompensa são da fisiologia. Enquanto que a moral, ela precisa ser instituída a partir da escolha livre. E aí seria a faculdade da vontade, que é próprio da alma humana. Então, isso já era a base. O espiritismo só avançou. E a tese, então, que a gente vai encontrar Álvaro em Kardec, no item 2, então, do capítulo 8, que foi inteirinho suprimido, Kardec vai dizer o seguinte: sendo todos os espíritos... Então, eu vou ler agora um trecho que a gente não tem, né, no Céu e Inferno, foi retirado. Sendo todos os espíritos perfectíveis, ou seja, isso é completamente diferente do que as religiões falam, né? Que a alma é criada perfeita e ela sofre a queda quando erra e cai no mundo com as imperfeições todas que são castigos. O Espiritismo vai inverter e vai dizer: nossa primeira vida humana é simples e ignorante e a gente se torna perfectíveis. Mas como que a gente faz isso? Em virtude da lei do progresso, os espíritos trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura, e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando seu próprio adiantamento. Isso aqui é o inverso da tese do castigo e da recompensa, porque senão a felicidade e a infelicidade seriam determinadas por Deus, né? A ideia de céu e inferno é: Deus determina que você vai para um ou para outro, e lá você vai se encontrar na condição em virtude do ambiente, de felicidade ou infelicidade. O Espiritismo está falando algo completamente inverso. A condição de felicidade ou infelicidade são consequências das nossas escolhas. Ótimo. E o que... Pode. Continua. E no item 4, tem uma frase que foi retirada que é fundamental, que ele vai dizer: a punição, você vê que ele vai ressignificar a palavra punição. E ele vai dizer: a punição é sempre a consequência natural da falta cometida. Consequência natural, e não determinação divina.
Então, não tem essa relação de castigo de Deus e perdão de Deus. A punição é uma consequência natural. Você desenvolve uma imperfeição e, naturalmente, vai ter uma infelicidade, um sofrimento moral. E aí, em seguida, Kardec vai explicar como que cessa. A única forma de cessar o sofrimento moral. Diga, Álvaro. Tem mais uma pergunta aqui, vai no seguinte sentido. A partir de quando se deu essa adulteração? Porque Kardec, ele desencarnou em 1869, né? Isso. E não havia outra edição, só reimpressões, não é isso? Isso. Do Céu e Inferno. A partir de que momento houve essa nova edição com essas supressões e inclusões de conteúdo? Oi. Veja, nós temos no livro uma recuperação de tudo que foi ocorrendo com Kardec no período que ele vai elaborar o Céu e o Inferno, né? Eu não conseguiria contar aqui todos os fatos. Então, quem quiser elucidar essa questão precisa conhecer o livro, né? Porque em 65 nós vamos ter uma situação anômala. Kardec vai enfrentar uma doença muito grave logo no começo do ano, que, pelas descrições, pode ter sido, né, por exemplo, um ataque cardíaco, que quase o levou à morte. E ele vai passar esses últimos anos da vida com muita dificuldade, né, sentindo muitas dores, né, mas, diz ele, né, sem afetar o raciocínio. Ou seja, o corpo estava lhe trazendo um grande sofrimento, mas ele tinha a plenitude do raciocínio, né, da capacidade de escrever e pensar. Então, ele teve que ficar um longo período, né, as férias foram prolongadas, e ali ficou um longo período sem as atividades da sociedade. E eu remeto vocês à leitura do livro, mas vão acontecer uns desvios dentro da sociedade, em prol das ideias do Jean-Baptiste Rustang, né, e alguns amigos dele, como André Pesani, né, e que envolveram alguns participantes da sociedade parisiense. Nós vamos relatar isso em detalhes, mas vai surgindo uma oposição dentro do movimento espírita muito localizada, que não, enquanto Kardec estava em vida, não teve nenhum efeito. Então, de um grupo, contando com a ajuda de alguns médiuns da sociedade, né, para tentar impor as ideias de Rustang no meio espírita. E Amélie, após a morte de Kardec, assume a responsabilidade para dar continuidade à obra. E logo nos primeiros meses, ela teve uma grande dificuldade. E nós vamos identificar, com a ajuda da Simone Privato, né, a fundação da Sociedade Anônima, que foi um verdadeiro golpe dado na Amélie. Ela foi envolvida por algumas pessoas que transformaram a Sociedade Anônima numa empresa, né? Então, no livro, nós temos os documentos de cartório de fundação da Sociedade Anônima, né? E esses documentos demonstram que, quando ela foi fundada, a Amélie entrou com todos os bens do espiritismo, né, para ser sócia, que representavam mais de 70% do valor da sociedade. Alguns médiuns que depois se mostraram envolvidos com o desvio entraram com uma parte em dinheiro. E o Estatuto da Sociedade Anônima dizia o seguinte: só aqueles que entraram com dinheiro vão gerir a sociedade, vão fazer as escolhas relativas às questões financeiras. E quem entrou com bens, não. A única coisa que a Amélie tinha lá referente à participação dela era um item dizendo assim: depois que colocou os bens, nunca mais pode tirar. E a gestão dos bens, a sociedade parisiense foi afastada. Não tinha mais nada a ver com a estruturação do espiritismo. E, simplesmente, 3 pessoas se tornaram donas do espiritismo. E o Estatuto diz que elas poderiam decidir como gerir os bens da forma que eles acharem melhor, sem ninguém indicando como deveria ser feito. E a primeira reunião que eles fizeram, eles decidiram dar a si próprios, né, já referendado pelo Estatuto, salário, juros e lucros.
destinando, inclusive, as doações que fossem dadas para o Espiritismo ajudariam a pagar salários, juros e lucros. Então, foi um golpe que foi dado no Espiritismo. E foi esse grupo que adulterou o Céu e o Inferno. Estava sob a responsabilidade deles o livro, né? Depois a história vai ficar ainda mais complicada, porque o Delian vai renunciar, vai entrar no lugar dele o Lemarie, vai ficar ele e o Bitar, que era, gente, o gerente da livraria, nem consta que fosse espírita, e eles dois se tornam os donos do espiritismo. O Bitar vai renunciar, vai ficar um dono do espiritismo, o Lemarie, com direito a fazer o que ele quisesse com todas as obras. E, mais à frente, o Lemarie vende os direitos sobre a revista, os livros, para o discípulo direto de Rustang, que chamava-se Guérin. E a revista espírita, então, passa a divulgar as ideias de karma, culpa, queda, castigo divino, tudo o que os dogmas dizem, né? Então, Álvaro, eu posso dizer o seguinte, os espíritas todos são vítimas desse desvio que ocorreu. Então, a gente não precisa procurar culpado nenhum, né? 100% de nós somos vítimas. Mas aqueles que foram educados, né, nas ideias da igreja, precisam agora estudar para perceber que o espiritismo propõe o inverso, né? Então, nós precisamos vivenciar agora um período de esclarecimento, porque agora não há dúvidas de que esse debate que ocorria de opiniões contrárias no movimento espírita, relacionada ou aos dogmas ou às ideias de liberdade, né, ele se encerra, porque agora, recuperando o texto original de Kardec em Céu e Inferno, a gente tem, em definitivo, que a conclusão dele foi pela moral da liberdade, né? E a todos os trechos que propõem a ideia de karma, que estão no Céu e Inferno adulterado, ele não escreveu. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui. Antes de fazer a pergunta, só avisando o pessoal que o pessoal foi entrando, muitas pessoas entraram depois de ter começado. Eu vou deixar aqui no chat um link da livraria Mundo Maior, que tem um livro do Paulo Henrique de Figueiredo, esse livro Nem Céu Nem Inferno, e tem um código com um desconto de 10%, tá? Para o pessoal que está participando aqui da live, é um desconto especial. Tem mais uma pergunta aqui do Amorim. Ele fala o seguinte: você tem algo a dizer sobre os documentos mais recentemente encontrados que mostram a ação de Hippolyte Kardec em rever tanto a Gênese como o Céu e o Inferno? Álvaro, esses documentos, olha que coisa interessante, eles foram retirados, né, do nosso livro. Legal. É uma coisa tão engraçada essa, né? Foi apresentado para o movimento espírita que tinham documentos que revelavam que Kardec estava trabalhando, fizeram um alvoroço, né? Só não contaram que quem está apresentando esse livro, esse documento se encontra entre os documentos do livro Nem Céu Nem Inferno. E a gente dá o contexto disso que aconteceu. E quem está reproduzindo na internet esse documento não está colocando a explicação que a gente está dando no livro, que é o contraponto. Por isso que eu falo, gente, o Espiritismo se faz por fé racional. E não é um debate de opiniões, né? É uma relação de fatos. Então, Kardec, esse documento demonstra que Kardec se propôs a fazer a revisão do Céu e Inferno e da Gênese, nos moldes do que ele já fazia com livros anteriores. 15 dias depois, tem uma segunda carta, que quem está divulgando essa não está contando a segunda, né? A própria FEB colocou essa carta no site dela, sem contar que tirou do nosso livro. É um processo de desinformação, né, que me parece, né? Porque no livro a gente apresenta essa carta, que mostra que Kardec estava interessado em fazer isso, e 15 dias depois ele vai revelar que parou tudo, porque ele tinha que se dedicar a reestruturar o espiritismo para que houvesse a direção coletiva, e não mais nos moldes do que ele fazia.
Então, a notícia é bem completa, né? É bem completa. A gente tem todos os passos, né? E eu acredito o seguinte, Álvaro, nós estamos numa situação limite no movimento espírita, num momento crucial. Porque existe a questão de ter sido adulterada, no mundo inteiro, não há discussão alguma, porque há uma lei, gente, que era vigente antes de Kardec e ainda hoje é, que a lei diz o seguinte: você não pode alterar nada num livro após a morte do autor. Ponto final. Você não pode alterar uma música, você não pode alterar um livro, você não pode alterar uma peça, você não pode alterar nada. É o autor que tem o direito de alterar o seu próprio conteúdo em vida. Então, isso não cabe discussão com relação a isso. Agora, se você vai olhar para o conteúdo do Céu e Inferno, simplesmente, quando você compara, a gente não tinha isso ainda em mãos. 2 textos para comparar, o de Kardec e o que foi feito do texto de Kardec na adulteração. Na Gênese, foram supressão de trechos, que já é um absurdo, porque você não conhece o pensamento dele na totalidade. Mas no Céu e Inferno ocorreu uma inversão total das ideias que ele tinha antes. Então, se por absurdo nós pensássemos assim, mas e se Kardec, se a gente fosse imaginar se Kardec teria feito isso, então ele teria renegado toda a sua obra. Porque aquele capítulo do Céu e Inferno traz uma visão da moral que é a inversa do que ele propôs desde o Livro dos Espíritos. E quando você pega o original que ele escreveu, os trechos retirados estão presentes na Revista Espírita como conclusão. Então, existem vários níveis do entendimento adequado do que ocorreu com o Céu e Inferno, né? Então, tem uma revisão histórica que nem haveria necessidade, porque é uma questão de fato, né? O livro foi publicado com alterações após a morte. Acabou, encerra aí a questão. Mas a gente precisa de um esclarecimento. Então, há uma recuperação histórica, né, do que ocorreu, né? E nunca se encontrou e nunca vai se encontrar documento algum que demonstre que houve qualquer outra edição, porque os livros, com as indicações das publicações de cada edição, foi revisto página por página por diversas pessoas. 5 ou 6 pessoas, no mínimo, eu já conheço que foram lá e viram página por página. Então, não tem nenhuma edição que não se conheça, né? E um único documento poderia reverter isso. Seria um documento de Kardec, atestando que ele desejava alteração. Porque se Kardec quisesse fazer a alteração do seu livro, ou ele teria que deixar pronta, em vida e publicada, ou ele teria que deixar uma indicação expressa, né? Isso aqui é o que eu quero que altere, escrevendo isso, né? Com data dele em vida, né? Então, se um dia encontrarem esse documento, talvez isso possa ser revisto. Mas isso, para mim, está no campo já, não é nem mais conjectura, né? É fantasia, né? Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui, da Martinha, que é a seguinte. Diante de tudo isso, como podemos enxergar a defesa de Rustang por meio de parte do movimento e por parte de algumas pessoas e instituições? Gente, olha, agora está na hora da gente começar a fazer valer todos aqueles que lutaram, né, por uma ideia adequada do espiritismo. E quem aqui leu minimamente, né, as obras espíritas vai saber que as ideias de Rustang provocaram uma luta de pioneiros fiéis, né, gente, como Leon Denis, Gabriel Delany, Berti Fropo, a própria Amélie, né, o casal Rosen, mas são muitos nomes de pessoas muito importantes, dedicadas e libadas, né? Esse grupo todo não só defendia as ideias originais de Kardec, como também que não houvesse estruturas de poder, que não houvesse a exploração financeira do movimento espírita. Essas coisas já estavam correndo. O mesmo grupo que atendeu aos interesses do Rustang nas adulterações que ocorreram ali após a morte de Kardec, né? Por exemplo, eles conseguiram, o Lemarie, junto com o discípulo direto do Rustang, o Guérin, eles distribuíram um folheto
que era uma defesa dos discípulos do Rustang contra Kardec, gente. E esse folheto foi distribuído para todos os assinantes da Revista Espírita. Isso é uma ousadia, é criminoso isso é um absurdo. E foi isso que levou a Berti Fropa a escrever um livreto, né, dizendo: estamos vivendo um grande absurdo, né, uma usurpação das ideias originais de Kardec. Só que, depois disso, no livro Autonomia e no livro Revolução, eu mostro que isso ocorreu no Brasil também. Os fundadores do movimento espírita não eram rustanguistas. Era um grupo enorme de centenas de pessoas conscientes de que a proposta do espiritismo era as ideias de liberdade. O espiritualismo racional foi a primeira escola filosófica brasileira. E os espíritas sabiam disso, né? Então, tem nomes fortes, como Gonçalves de Magalhães, como Porto Alegre, que eram espíritas, gente. E lutaram para um espiritismo focado na ideia de liberdade, né? Também tivemos uma invasão rustanguista no Brasil, como tinha acontecido na França, e quem vai relatar agora isso? Quem relata é Canuto Abreu, junto do Chico Xavier. E aí quem se pergunta, mas por que eles não denunciaram isso? Justamente que as provas disso eram os documentos que agora a gente tem acesso. E a gente tem a mensagem do Emmanuel, né? Está no livro Autonomia, que o Chico e o Canuto receberam, que diz assim para eles: não divulguem se isso não tiver traduzido e contextualizado para acabar com a polêmica e se tornar um esclarecimento. Então, vocês não vão contar em vida sobre esses documentos. Então, o Chico e o Canuto tinham um impedimento, mas isso não impediu o Canuto de deixar textos fortíssimos, né, a respeito da ideia de que o Rustang era um desvio. O que defende Rustang? A heteronomia. O que defende, o que é a proposta original de Kardec? A autonomia moral. Então, são duas teses completamente diferentes. E o Chico? Eu tenho estudado várias partes da obra do Chico. Quem conhece esse livrinho aqui? Pensamento e Vida. Pensamento e Vida, do Emmanuel. Conhecem esse livro? Se você pegar esse livro, ele é um tratado de autonomia moral. Intelecto moral, mais do que isso, né? Eu vou dar um exemplo. Aqui nós temos o item 5. Quem tiver em casa, pega. O item 5 chama-se Educação. Ele termina esse texto dizendo assim: mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, percebe que ele coloca os dois itens, né? O desenvolvimento humano se dá por meio de saber e virtude, conhecimento e bondade, entendeu? Conhecimento, razão, bondade é o domínio da vontade. Que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que, se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma. Então, isso aqui, gente, é a própria definição da proposta da moral intelecto, da autonomia intelecto-moral. A própria definição. Porque qual é a definição das igrejas? É que você é constrangido pelo castigo divino a obedecer. E o que está escrito aqui? Ou seja, imposta de fora para dentro. A definição de heteronomia é de fora para dentro. E a definição da autonomia é a consciente adesão da vontade, consagrando-se ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza. Então, sem qualquer tipo de castigo. Então, olha que coisa incrível, gente. Esse livrinho aqui, o movimento espírita já deveria ter percebido, ele é de 58. É um livrinho do centenário do início dos trabalhos de Kardec na Sociedade Parisiense, 1958, 1858. Né? Então, no centenário, né, a gente tem aqui um livrinho que é uma proposta de autonomia do começo ao fim. Ou seja, hoje nós temos recursos para compreender que ocorreu uma luta na França e no Brasil, e depois, então, da época do Chico e do Canuto, nós temos Herculano Pires, né, Deolindo Amorim, tantos trabalhando por essa educação da liberdade, né,
demonstrando que as ideias de castigo, de culpa, de queda eram falsas. Então, faltava a esse grupo o entendimento suficiente que nós temos hoje e os documentos que nós temos hoje para demonstrar que não existem duas opiniões no movimento espírita. Existe uma proposta única, autonomia intelecto-moral. E as ideias de queda, culpa, castigo são falsas. Elas se baseavam na adulteração do céu, inferno e a Gênese, que agora está denunciada. Precisamos agora, gente, a minha esperança é que a gente tenha uma parte considerável do movimento espírita consciente do seu papel, de tal forma que a gente deixe preparado o caminho para as próximas gerações. Sabe, vamos deixar hegemônica a tradução da Gênese do Céu e Inferno. Várias editoras façam as suas versões de tradução para a gente não ter uma única, sabe? A Gênese, a editora M acabou de oferecer também uma terceira tradução, além do CELD, né, no Rio de Janeiro, e a FEAL aqui em São Paulo. Agora nós temos também a versão da editora M. Mais iniciativas precisam surgir. A FEAL vai trabalhar agora para oferecer o Céu e Inferno, versão original. Mas o movimento espírita ele é muito lento e as informações não chegam a todos os lugares. E a gente precisa fazer com que as pessoas compreendam. Então, os grupos precisam ler, discutir, debater, comparar, né? Álvaro, você falou que esse livro é pouco lido. Ainda bem. Quem não leu, começa pelo correto, então. É verdade. Uma oportunidade, né? E deixa Kardec falar por si próprio, Álvaro. Se o Espiritismo, as ideias presentes nele, fossem de queda, culpa, castigo, karma, para que precisava de Espiritismo se as religiões dizem isso? Já tem solução para isso, né? Já não precisava. Para que ter mais uma, sabe? As ideias, em verdade, que o Espiritismo está trazendo são contemporâneas. Eu diria até mais do que contemporâneas, elas são de vanguarda. Então, as ideias de castigo, queda, culpa, fé cega, obediência passiva, representam o velho mundo. E nós estamos na beira do mundo novo, gente. Eu desafio você, Álvaro. Eu vou desafiar outra pessoa aqui. Vou desafiar a Martinha, que estou vendo ali, da área de humanas. Né? Abre o seu som aí, Martinha. Microfone, Marcos. Oi. Imagine que você vai conversar com um grupo de jovens. E você tem uma proposta numa mão e uma outra proposta na outra mão. Você consegue chegar para aqueles jovens e dizer que eles estão no mundo? Entre os jovens, imagine que tem alguém numa cadeira de rodas com uma paralisia. Imagine que tenha um cego, sabe? Você consegue chegar para esse jovem e dizer assim, olha, você está nessa condição porque você fez coisas muito erradas e agora está sofrendo o castigo de Deus. Você está aqui para sofrer e você tem que sofrer calado. E se você sofrer calado, talvez Deus te perdoe e você possa ter uma vida melhor no futuro. Esse é o que está numa mão. Isso é o que está numa mão. O Serginho, que tem a deficiência visual, abriu a câmera e o microfone. Então, quem tem coragem de virar para o Sérgio e dizer assim, olha, essa tua condição é um castigo de Deus. Gente, não é um castigo de qualquer um, não. É Deus. O Deus está castigando o Sérgio Ramos. Essa é o que você tem numa mão. Agora, se você pegar a ideia do céu e inferno original de Kardec, ele vai dizer, você faz as escolhas. E essas escolhas, não necessariamente, são em virtude de erros do passado. Você escolhe até para conquistar valores. Então, cada um que enfrenta uma dificuldade na vida pode fazer um trabalho de consciência e pensar assim, puxa, eu vou falar com o Sérgio. Desculpa, Marta, você está dispensada. Pode falar. Sérgio. Ótimo, vai lá, Sérgio. E antes, você nasceu já com a deficiência visual? Eu nasci com uma característica que me levou à deficiência, foi genético. Genético, né? Demorou muitos anos? Não, 2 anos. Desde os 2 anos de idade? Isso. Desde os 2 anos, é isso, Sérgio? Isso mesmo, desde os 2 anos. Agora eu vou me arriscar numa pergunta aqui. Você é revoltado contra Deus? Não, de jeito algum.
Você enfrenta com naturalidade a condição que você está vivendo? Sim, muita naturalidade. Então, Sérgio, você está me contando que se fosse um castigo, você estava revoltado, Câncer, que é a condição que a gente fica quando é castigado. Se você está lidando bem com essa situação que você está enfrentando, você está lidando de forma consciente. Então, exato, o verdadeiro espiritismo, ele vai dizer que a gente vivencia as dificuldades da vida de tal forma que a infelicidade ou felicidade é da alma. E o que é do mundo é dor, tristeza, de um lado, prazer e alegria do outro. Qual que é a resposta, Sérgio? Você pode estar enfrentando uma situação que pode lhe trazer tristeza e dor, mas não é para você ter infelicidade. Não, com toda certeza. Ou seja, aquele que reconhece o que ele enfrenta na vida, né, como oportunidade, ele é até feliz de estar enfrentando a situação. E aqui, gente, quem está participando dessa live aqui, você sabe por que não está enfrentando a condição que o Sérgio Ramos está enfrentando? Em parte, até mesmo porque muitos de nós não teriam coragem de enfrentar isso agora. Porque a situação do Sérgio é uma situação de coragem de enfrentar. Então, o espiritismo verdadeiro, ele inverte a forma da gente compreender as dificuldades que a gente enfrenta na vida, sendo que elas não são castigo de Deus de forma alguma. Elas são oportunidade. Então, o que Kardec define como castigo? Como castigo é a resposta aos atos que você tem certeza que não são corretos e você escolhe eles a si mesmo. Ou seja, é um sentimento íntimo do espírito e não um fenômeno exterior. O Paulo, não sei se você reparou, ó, Álvaro Ramos, Sérgio Ramos. Aí eu vou tentar confrontar a sua tese aí. Eu conheci essa peça desde outras vidas. Então, esse aí... claro que... O Álvaro, veja só. A explicação do dogma para o sofrimento na vida é que todo sofrimento é um castigo de Deus, é uma generalização. Exato. Então, em verdade, é uma crueldade. Porque o indivíduo que sabe menos é Deus castigando, o indivíduo que tem uma deficiência física é Deus castigando. Tudo é castigo aqui nesse mundo. E aí as pessoas que enfrentam uma dificuldade na vida ficam pensando assim, o que será que eu fiz errado, né? Ai, Deus, por favor, ainda, eu nem sei o que eu errei. Ou aqueles apontando, agora, o que será que o fulano fez, né? Para estar assim. Isso. E, Álvaro, a tese correta da moral espírita, ela vai dizer o seguinte, todos enfrentam dificuldades na vida, gente, até os animais. O animal enfrenta as dificuldades para desenvolver as faculdades do animal. Aí ele não tem nenhum desenvolvimento moral. Ele vai desenvolver a habilidade de gerenciar, de vivenciar os instintos. E quando a gente se torna alma humana, o simples ignorante enfrenta dificuldades na vida. E qual o objetivo de enfrentar essas dificuldades? Conquistar a inteligência, conquistar o domínio da vontade. Aí, daí para frente, a gente continua enfrentando as dificuldades para o nosso aperfeiçoamento. E o nome disso, para Kardec, vão ser provas. A definição do que é expiação está no item 8 do original de Kardec, e, infelizmente, quem tiver a tradução adulterada, a palavra expiação, arrependimento e reparação foi tirada do parágrafo, de tal forma que ele deixou de ser uma definição. Então, acredito de primeira mão, para quem está aqui, né, quem não teve acesso ao livro Nem Céu nem Inferno, né, o item 8 do original vai dizer assim, a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Então, aqui é justamente o caso daquele que desenvolveu uma imperfeição e sofre em função da imperfeição. E quando que acaba esse sofrimento? Aí Kardec vai dizer, nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. Então, não adianta barganhar com Deus, porque nem foi Deus que colocou essa condição, nem vai tirar. Quem tira é o próprio indivíduo. E como? O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Isso tinha sido tirado.
E aí tem um tracinho, que significa que ele vai definir o que é expiação e reparação. E a definição é essa: um aperfeiçoamento sério e efetivo, assim como o retorno sincero ao bem. Então, agora, pela primeira vez, a gente fica sabendo que expiação não é um sinônimo de castigo. E a expiação é o aperfeiçoamento sério e efetivo, e o retorno sincero ao bem é a reparação. Então, não tem outro meio de você superar a condição de infelicidade, né, que é o sofrimento moral, senão aperfeiçoar-se. A fórmula é fantástica, né? Porque cabe à vontade do próprio indivíduo superar o sofrimento que ele tem. E tem uma coisa que ocorre num item antes. Então, aqui ele está definindo expiação. No item 5, Álvaro, e veja só, ele vai falar: a punição varia segundo a natureza, a gravidade da falta. Ou seja, a consequência natural, né, da falta. A mesma falta pode dar lugar a punições diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Então, o que vai determinar o sofrimento moral ou a infelicidade é o grau de consciência do indivíduo. Vai dizer Kardec nesse item. Olha o crime, Álvaro. Esse item 5, na adulteração, a palavra punição foi retirada e colocaram expiação. De tal forma que quem lê o céu e o inferno adulterado confunde expiação com punição, como se fossem as duas a mesma coisa. E aí ele vai acrescentar, eu vou pegar aqui para vocês, eu estou aqui na outra tela, né, vendo os dois capítulos, né? O adulterado. Tem como eu apresentar para vocês aqui? Deixa eu liberar aqui, só pode, tá liberado aí, Paulo. Então eu vou apresentar aqui para vocês terem uma ideia. Ó. Vamos ver se aparece para vocês aí. Sim. Estão vendo? Acho que está começando a compartilhar. Sim, agora estamos vendo. Tá. Então, veja só. Estão vendo aí esse texto aqui? Uhum. Esse é o capítulo 7, né? Que é a versão da edição adulterada. Né? Deixa eu ver se eu consigo apresentar. Dá para vocês lerem, né? Sim, estamos vendo bem. Tudo que você vê em amarelo não pertencia ao original. Foi acrescentado. Então, veja só. Toda a introdução foi retirada e colocaram um trecho de um artigo de Kardec no lugar. Toda a introdução fantástica que ele fez para esse capítulo foi retirada. E colocaram esse texto aqui, que é um resumo de um artigo da Revista Espírita, de março de 69. Aí vem o texto principal, e o que tem em amarelo aí também foi acrescentado. Código Penal. Tudo isso aqui que está em laranja e amarelo foi acrescentado. Veja, está vendo a quantidade? É totalmente modificado. Né? Aí, quando você chega aqui no item 9, que foi retirado, o 9 e o 10, ele vai introduzir a confusão que ocorreu no movimento espírita. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas de nossas imperfeições, são expiações e faltas cometidas na presente ou nas precedentes existências. Ou seja, implantaram a definição de karma no texto de Kardec, sendo que isso não é de Kardec e nunca esteve aqui. E se você interpretar essa frase aqui, né, ela vai dizer que qualquer um que esteja sofrendo qualquer coisa no mundo é um castigo. E vai misturar expiação com castigo. E essa mistura ainda fica mais... Olha, ainda coloca assim, ó, pela natureza do sofrimento da vida corpórea, pode-se julgar a natureza da falta cometida. Isso aqui é o olho por olho, dente por dente, gente. E agora a gente sabe que nunca Kardec escreveu essas palavras. O que está em amarelo aqui não foi Kardec. E o item 11 é aquele quinto que eu falei para você. Você está vendo que está aqui, a expiação varia segundo a natureza e a gravidade? Se eu te mostrar aqui o capítulo 8 original de Kardec, olha lá o quinto. Não é expiação, é a punição. E aí, no texto de Kardec original,
ele vai trazer definição de expiação e reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério e efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Então, aqui, Kardec está definindo expiação como aperfeiçoamento efetivo e sério. E na adulteração, a expiação vai se tornar o castigo de Deus. É tão grotesca a diferença entre um e o outro que é preciso um estudo cuidadoso para você entender a diferença que se fez. Eu vou voltar ali no adulterado para você ter uma ideia. Ó, o 9 e o 10 não é de Kardec, o 11 tem troca de palavras, e vai em frente, ó. Mais troca de palavra, mais item que não foi Kardec que colocou. O 16 não é de Kardec, o 17 não é de Kardec, olha lá. Tudo que está em amarelo aí não foi Kardec que escreveu em lugar nenhum. E assim por diante. Enquanto que no capítulo... E nesse aqui você vai encontrar 33 itens, com 8 tirados e vários desses aqui, que são os amarelos, que foram acrescentados, né? E no capítulo 8 você vai ter 25, que é a proposta do original. Então, e quando você pegar a apresentação que foi retirada do capítulo, né, Kardec vai falar ideias fantásticas nessa apresentação. Tudo que está aqui em negrito foi retirado, né? Então, ele vai colocar: as leis que daí decorrem são deduzidas apenas da concordância dessa imensidade de observações. Esse é o caráter essencial e especial da doutrina espírita. Então, as proposições que ele vai colocar, e aí em seguida ele vai colocar, né? O Espiritismo não vem, portanto, por sua autoridade privada, formular um código de fantasia, mas a sua lei, no que se refere ao futuro da alma, deduzida das observações, pode ser resumida nos pontos seguintes. Então, a ideia dele era dizer: não dá para fazer o que as outras religiões fizeram, estabelecer um código penal, porque, na verdade, Deus não tem um código penal. Deus rege a moral do espírito por meio de leis naturais. Então, gente, é outra moral, outra ideia, outro texto, outro ensinamento, esse material de Kardec, né? E eu fiquei muito tocado quando eu pego esse... ele vai dizer aqui que da onde surgiram essas ideias dos sistemas. E aí Kardec vai dizer o seguinte: olha, na ausência de fatos apropriados para definir sua concepção acerca da vida futura, os homens deram curso à sua imaginação e criaram essas diversidades de sistemas de que compartilharam e que compartilham ainda as crenças. Então ele faz uma crítica direta aos sistemas dogmáticos, né? Se alguns homens de elite, em diversas épocas, entreviram um lado da verdade, a massa ignorante permaneceu sobre o império dos preconceitos, que geralmente lhe eram impostos. E a doutrina das penas externas está nesse número. Agora, olha a conclusão desse texto dele, que belíssima. Tudo isso foi retirado, né? Deus, então, julgando que a humanidade saiu da infância e o que o homem está hoje maduro para compreender verdades de uma ordem mais elevada, permite que a vida espiritual lhe seja revelada por fatos que põem um termo às suas incertezas, fazendo cair o andaime das hipóteses. É a realidade após a ilusão. E aí vem os adulteradores, tira tudo isso, tira as explicações fantásticas de Kardec a respeito da moral e coloca o quê? Os velhos e carcomidos dogmas de queda, culpa, karma, castigo e assim por diante. Então, olha, gente, eu já pude vivenciar o reverso da medalha, né? Porque nós estamos, desde o ano passado, estudando essa obra original, né? E comparando com esses textos adulterados. E oferecemos, na segunda parte do livro, uma análise minuciosa. Mas isso, gente, é só o começo. É só um passo inicial aí. O movimento espírita é muito grande, tem muita gente competente, tem muita gente, os grupos de estudo têm que se firmar, o entendimento dessa verdade tem que se expandir, a gente tem que levar isso a todos, né? E esse trabalho é coletivo, não tem, Álvaro, não se pode fazer do movimento espírita um movimento liderado por poucos. A própria característica da revolução moral espírita é o fato disso se tornar disseminado.
é o mundo inteiro, é em todos os lugares, em todas as cidades, em todos os bairros. E agora, com as possibilidades que a gente tem com as lives, né, a gente até consegue romper qualquer tipo de fronteira. Né? Quem não encontra um grupo fisicamente que possa participar, vá para a internet e forme os grupos virtuais. Então, Kardec, ele passou os últimos meses da sua vida dizendo o seguinte: precisamos de uma unidade de método, de princípios e de organização. E essa organização tem que ser coletiva. Ele escreve, Álvaro, nós temos os textos aqui, nunca publicaram. O Lemarie fez obras póstumas e esses textos ele deixou guardado no armário. E, felizmente, agora a gente pode... Já está tudo traduzido e no livro. Então, Kardec vai dizer assim... Gente, ele não era bobo, gente. Kardec era extremamente inteligente e capaz. Ele diz assim, se você monta um grupo espírita, uma organização do espiritismo, e você dá oportunidade para uma pessoa dizer por ela mesma, você dá um cargo de mando para uma pessoa, você pode ter alguém adequado, capaz e correto, mas ele pode ser substituído por outro que não é. Então, conhecendo a natureza humana, nós precisamos ter estruturas espíritas coletivas. Porque se um ou alguns, né, se desviarem do caminho, os outros não vão deixar que o trabalho se desfaça. E o que é que a Sociedade Anônima fez? Separou-se da Sociedade Parisiense, ou seja, não tinha mais espírito no movimento espírita, e o espiritismo passou a ser regido por 3 pessoas. Depois 2 e depois um só. Ele virou o papa do espiritismo. Então, é o inverso do que queria Kardec. Então, nós temos ainda muito tempo que o mundo vai conviver com egoísmo e com orgulho. Então, a gente não pode ter estruturas de mando com um resolvendo, porque se nós vamos jogar esse um com a responsabilidade de não errar. Isso não faz parte da nossa natureza. Então, nós temos que criar estruturas de organização coletiva. Nós temos que disseminar os grupos de estudo, porque as pessoas não podem ser ensinadas com relação ao espiritismo. Elas têm que raciocinar para compreender. Então, isso exige debate, leitura em conjunto e outra, ouvir as dúvidas. Se você não escuta dúvida, você não chega a lugar nenhum, porque o conhecimento não é feito de afirmativas. O conhecimento é conquistado a partir de dúvidas. Você tem algumas, e quando você tem algumas, Álvaro, e tenta sanar, na verdade, se arruma outras tantas. Exatamente. O processo de você... Por isso que o Sócrates dizia, né? Você reconhece o quanto você sabe pelo quanto você não sabe. Pelo o quanto de coisa que você consegue enxergar que não sabe. Quantos mais perguntas você tem, né? Exatamente. Então, isso é válido hoje, né, gente? Então, o espiritismo vai se tornar uma doutrina sólida se cada um de nós conquistarmos um entendimento que nos convence, que nos deixa esclarecido. Foi isso que Kardec pediu. Ele falou, desenvolva a fé racional, saiba porque você compreendeu, e não aceitando o que um outro diz. Pô, a gente está indo para a reta final. O Serginho está com a mão levantada, Serginho. Depois eu faço a sua outra pergunta aqui, mas eu acho que sim. Vamos lá, Serginho. Ô, Álvaro, me explica bem essa reta final, porque eu já comecei a imaginar que eu ia morrer, né? Agora já. Já estamos indo para a reta final, nós estamos falando de espiritismo, eu já fiquei assustado aqui. Falei, prepare o desencarne. Serginho, seu microfone está fechado. Abre, por favor. Está aberto agora? Agora sim. Alô? Beleza. Tá. Vamos ouvir. Paulo, só algumas colocações rápidas, né? Mais do que eu dizer o quanto eu aceito bem, vamos dizer, a minha reencarnação, acho que daqui, pelo menos uns 20 convive comigo e pode dizer o quanto eu levo muito bem isso daí. Tudo. Mas minha colocação era outra. Era o seguinte, os livros que você participou como autor, você os tem em formato acessível para pessoas com deficiência visual? Sérgio, afinal de contas, eu sou um espírito inferior, né? Eu tenho que defender o meu lado aqui, né, cara? Sérgio, você sabe que você me fez lembrar uma vez que um rapaz do CELD, lá no Rio de Janeiro, ele sempre me escrevia pedindo, ele dizia, olha, Paulo, eu sou cego, né? E eu preciso dos livros digitais. Eu falei, nós estamos preparando tal.
E um dia eu fui lá na CELD, estava dando autógrafo na livraria, e você acredita que ele chegou, Sérgio? Aí ele na porta da livraria, ele falou assim, Paulo, estou aqui para cobrar os livros digitais. Aí eu falei assim, gente, não deixa ele saber onde é que eu estou aqui na sala, né? Senão ele vai me bater. Mas, eu Sérgio, apagaria a luz, viu, Paulo? Porque aí a gente estava em pé de igualdade. Aí você fica em vantagem, na verdade, né? Então, Sérgio, eu queria te contar 3 coisas. A segunda que eu vou te contar já estamos com o arquivo pronto do Nem Céu Nem Inferno, e de hoje a 1 semana já vai estar na Amazon. Putz, perfeito. Nossa, é um caminho excelente. A terceira coisa foi que essas explicações da teoria moral espírita, da ideia de que quando a gente enfrenta na vida uma circunstância difícil, aquilo é uma oportunidade, Sérgio. Mesmo que o indivíduo enfrente isso, porque ele escolheu como expiação, eu tenho imperfeições, então eu quero vir para o mundo enfrentar isso. Mesmo para ele, a meta é você se tornar consciente de que aquilo é uma oportunidade. Eu fui fazer uma palestra em Uberaba, e eram 3 dias, né? No primeiro dia, eu apresentei essas ideias. Algumas pessoas que estavam assistindo se apresentaram, né? Entre elas, a Mariana, que tinha uma deficiência no seu cérebro. E ela falou assim, olha, para enfrentar a mim mesma na luta da superação não foi difícil. O difícil era, quando eu era criança, ser chamada de tortinha, de ser chamada de incapaz, de ser tratada como criança. Ela se formou advogada, ela buscou a vida dela. E nós conversamos sobre isso naquela palestra. Você acredita, Sérgio, que no dia seguinte, pelo menos 6 ou 8 pessoas com deficiência foram até lá, o teatro, para estar ali presente, para agradecer aquilo que a gente conversou e passou na televisão no dia anterior. Ótimo, sabe? Um senhor que vive na cama pediu para ser colocado na cadeira de rodas para ir lá no teatro. A família teve que trazer, né? Pessoas com paralisia. Ou seja, o espiritismo, gente, ele vem para dizer a verdade para essas pessoas que foram milhares de anos castigadas, como se fossem renegados, sabe? Todo mundo teria que olhar com o olhar de, nossa, esses são os que Deus escolheu para castigar mais. Isso é uma grande mentira, gente. A gente tem que viver num mundo solidário, sabe? E o Sérgio aqui está agraciado por entendimento que o deixa ele de cabeça erguida. Agora, quantas pessoas por aí não têm certeza que são castigadas? Que ficam, sabe, fechadas em si mesmo, sem conseguir lutar. Então, nós temos que bradar o mais alto possível, gente, para todos, liberte-se. E ainda temos muita gente no mundo sem oportunidade de estudar, sem oportunidade, sabe, de ter família, de ser útil, sabe, condenadas por serem diferentes. A diferença é nosso maior valor. Você pega a Gênesis e está escrito lá, unidade e diversidade. É a característica do universo. Então, nós somos valorosos porque somos diferentes. Sabe? Sérgio, eu vou dizer para você, não tem ninguém igual a você nesse universo. E o universo precisa de você, com o quanto você é diferente, para ser completo. Isso vale para o Sérgio Ramos, serve para o Álvaro Ramos, serve para o Roberto, para a Alda, para a Marta. Sabe? Celebre a diferença. Celebre as escolhas que você fez. Celebre o que você tem que os outros não têm. Porque por meio da solidariedade, nós vamos ser muito maiores do que somos sozinhos, né? A diversidade e a solidariedade vai trazer a felicidade a esse mundo. E a felicidade do mundo não é externa, é em cada um de nós. E nós começamos a ser felizes quando a gente muda a disposição moral. Eu não estou no mundo para sofrer, eu estou no mundo para ser diferente. E você não tem responsabilidade nenhuma com o resultado. Então, veja, você só tem responsabilidade sobre as suas escolhas. Isso deixa a gente ainda muito mais leve na relação com o mundo.
você não vai ser cobrado pelo resultado, porque o resultado é coletivo. E, às vezes, depende de amadurecimento, não depende só de nós. Você é responsável só por suas escolhas. E seja feliz, porque cada dia que a gente acorda de manhã, a gente não tem nenhuma obrigação de repetir o que fez até o dia anterior. A gente acorda de manhã com todas as possibilidades de fazer completamente diferente. Só não vai fazer diferente se você for apegado ou tiver medo, né? E agora eu queria ainda dizer mais uma coisa, Álvaro. A meta nossa é nos desenvolvermos em inteligência, conhecimento, em vontade, escolhas e em imaginação. Qualquer coisa que você queira aprender no campo do conhecimento é necessariamente o desconhecido. Não tem nada que você precisa aprender que você já saiba. Então, é enfrentar o desconhecido. No campo da vontade e das escolhas, é justamente escolher o que você não sabe escolher. Fazer o que você já sempre fez já é hábito. O que eu preciso aprender é o que eu não sei escolher, resolver. E, em terceiro lugar, a imaginação, a capacidade criativa, é justamente tentar fazer aquilo que você nunca viu. Senão, não é criativo. Então, o animal, gente, dominado pelo instinto, ele tem uma paura de fazer alguma coisa diferente. É da sua natureza fazer sempre o igual. É assim que ele fica satisfeito. Então, nós, seres humanos, gente, vamos acordar para a realidade, sabe? Enfrente o que você não sabe. Enfrente o que você não sabe decidir. E enfrente e tente fazer o diferente. Não tenha medo da avaliação dos outros, né? Porque se você depender da avaliação dos outros ou do resultado, você está apontando para o caminho errado. Você só é senhor das suas escolhas. E você vai ser feliz ou infeliz de acordo com o investimento que você fizer das suas escolhas. E sempre que você enfrentar o que não sabe, não tem responsabilidade moral. Só vai ter depois que aprendeu. Então, ouse, tente, enfrente, seja quem você é, com todos os valores e todas as deficiências. Não crie uma capa falsa de perfeccionismo que você vai acabar acreditando nisso. E aí você não vai conseguir sustentar. Então você vai sofrer em função das próprias máscaras que você criou, né? Se o mundo quer você igual, não aceite. Seja você mesmo. E sendo você mesmo, você vai ser diferente. E é com isso que nós vamos construir um mundo melhor. E não espere, gente, mudar o mundo. A nova geração de espíritos, o mundo novo, o mundo melhor, ele não vai se construir de cima para baixo. Ele vai se construir das mudanças que nós vamos fazer, cada um. E, sem perceber, nós vamos nos tornar maioria. E, quando isso acontecer, a mudança é irrevogável. Somos muitos, né? Vamos juntos. Excelente, Paulo. Muito obrigado pela apresentação do livro e tanta coisa que você trouxe aqui para a gente refletir, né? Exatamente, a doutrina espírita, ela emancipa a gente, né? Não prende a gente na culpa, né? Que isso a gente já tinha nas religiões, né? Essa culpa aí judaico-cristã que a gente carrega e carregou durante muitas encarnações, né? Então, agora é hora de se libertar, Álvaro. Exatamente isso que você está dizendo. É hora de se libertar. E a gente tem que fazer a pessoa ter convicção de que isso acontece, né? E é isso que o Espiritismo oferece para estudar. Álvaro, eu só vou acrescentar uma coisa, que eu não precisaria falar algumas décadas atrás, agora precisa. Todas as obras que, desde Mesmer até Esta, Nem Céu Nem Inferno, eu doei para as Casas André Luiz, né? Para a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, Casas André Luiz. Eu não ganho um tostão com isso. E toda a minha divulgação do Espiritismo e pesquisa é todo filantrópico. Legal. Algumas décadas atrás eu não precisava dizer, mas hoje a gente precisa, né? Mas é bom que seja registrado, porque às vezes as pessoas falam, só quer vender livro, né? Não, é isso. A gente tem que vender o livro, porque esse é o acesso das pessoas à informação. Acho que é muito fácil decidir, né? Com relação a isso, né? Quem que você acha que está certo? Quem diz assim, não leia esse livro, que ele é perigoso. Ou leia e tire as suas conclusões, né?
é muito fácil dizer que leia e tire suas conclusões, mesmo porque não tem nada do que tenha no livro que não seja calcado em Kardec. Então, essa é uma característica de todos os meus livros. Eu só recupero as propostas originais do Espiritismo. Não tem nada meu, não tem nenhuma opinião, nem ideia minha. E sou muito feliz por isso. Um trabalho de pesquisa que você tem fantástico. A gente já conhece há bastante tempo e não tem dúvida disso. E uma coisa que eu quero falar aqui, gente, essa live ela vai estar no YouTube, então peço também para as pessoas divulgarem no canal do Centro Espírita Gabriel Ferreira lá no YouTube, deem um like, compartilhem, que eu também vou colocar na descrição do vídeo o link da Livraria Mundo Maior e vou colocar lá o código de desconto, né, que o Paulo cedeu aí para a gente. Então, para quem quiser comprar o livro, lá no vídeo, só ir até no canal do YouTube, vai ter o link e o código de desconto. Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, agradecendo ao Paulo pela excelente noite que a gente teve junto, com muita reflexão, muito aprendizado e muita informação também. Agora está todo mundo ansioso, esperando a nova edição do Céu e Inferno, né, também para... Mas, Álvaro... no Nem Céu nem Inferno, né, os dois principais textos, a introdução e o capítulo 8 estão lá traduzidos. Então, já pode antecipar o estudo aí com Nem Céu nem Inferno. Exato. Estuda com... a gente pode fazer assim, com Nem Céu e nem Inferno do lado e o Céu e o Inferno do outro, e a gente vai estudando e comparando, né? Isso. Então, é isso, pessoal. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela presença, valeu mesmo, e eu agradeço a todos que estiveram aqui, que fizeram perguntas, que participaram e estiveram aqui conosco nessa noite maravilhosa, muito obrigado, e na semana que vem a gente estará de volta no mesmo horário, às 20h15, tá bom? E é isso, pessoal. Quem quiser abrir o microfone para dar um tchau aí para o Paulo, a hora é essa. Obrigada, Paulo. Foi tchau, maravilhoso. Gente. Foi bom. Obrigado, Paulo. Obrigada, Paulo. Obrigada. Querido, parabéns. Pessoal, minha sala estava cheia hoje, coisa boa. Ai, Lívia. Muito obrigada. Fantástico. Tchau, gente. Fiquem bem. Beijos. Obrigada. Tchau. Obrigado Beijo, a todos. Paulo. Obrigada, viu? É muito bom ouvir você. Muito bom Eu mesmo. que agradeço, Acompanho suas lives Alda. por aí. Que ótimo. Muito obrigado. Viu? Obrigado.